Pronto, pessoal, voltando aqui para a nossa segunda parte, vamos falar agora um pouco da história da enfermagem no Brasil. Nós conhecemos aí, né, a história da enfermagem desde os primórdios, há milhares de anos antes de Cristo, né? Mas agora nós vamos falar já, né, do Brasil há 500 anos atrás, praticamente, né? Quando nós fomos descobertos por Portugal. Tudo já existia, já estavam bastante avançado. 500 anos, né, 1500 mais ou menos, que nós fomos descobertos. E é uma história bastante pregressa da nossa enfermagem, né? Naquela época, nas primeiras colonizações aqui no Brasil, vale lembrar que nossas colônias eram habitadas por índios, né? E vindas aí várias embarcações de portugueses, holandeses, espanhóis, mas principalmente os portugueses, né? Que vieram, a Igreja Católica, né, veio em massa, e aí representada inicialmente pelo padre José de Anchieta. Ele, já em 1543, né, o nosso padre José de Anchieta instituiu a primeira casa Santa de Misericórdia aqui no Brasil, né? Ele lançou na Vila de Santos, né, em 1543. A primeira casa de misericórdia foi fundada. Depois teve casas de misericórdia no Pernambuco, lá em Olinda, né, e outras localidades. E a enfermagem, nessa época, não existia ainda a profissão exatamente dita científica aqui no Brasil, mas já era os seus primórdios aqui no Brasil. Depois da existência da Santa Casa de Misericórdia, os padres, né, da nossa Igreja Católica era quem comandava juntamente com as religiosas, as irmãs de caridade. Faziam esses tratamentos nas Santa Casa de Misericórdia, e no início a colonização dos índios, né, pela Igreja Católica tinha aí a função do nosso padre José de Anchieta e o Frei Fabiano de Cristo também, né, que exerceu muitos anos a atividade de enfermeiro no convento de Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, já no século XVIII, né, mais na frente. Mas a terapeuta empregada pelos padres jesuítas, representada aqui por José de Anchieta, era baseada nas ervas medicinais, né, juntou os conhecimentos que eles tinham com os conhecimentos indígenas, né, e fizeram os cuidados prestados à base dessas ervas medicinais e de alguns rituais também, né? Portanto, aí teve a colaboração do Frei Fabiano de Cristo também, que fizeram, né, juntamente com as irmãs de caridade e os padres, e também as domésticas, né, por ser mulher, também já faziam os cuidados, né, com as crianças, cuidados com os mais velhos. Elas zelavam e faziam também funções de enfermagem, mesmo que de forma empírica, né? E aí, minha gente, durante 389 anos de duração do período do Brasil colônia até o Império, pouco ou nada foi feito em relação à saúde, como vocês já viram lá em política de saúde. Também, muito pouco foi feito com relação à enfermagem. Não havia políticas públicas estruturadas, muito menos a construção de centros de atendimento da população gratuitos. A única coisa que tinha essas casas de misericórdia, que eram as condições precárias. Era mais para alimentar, para fazer orações, cuidar da alma e algumas plantas medicinais e nada mais do que isso. Eram pouquíssimos médicos que tinham formados, que vinham de Portugal somente para atender, né, aos reis, às rainhas do império e para quem tivesse dinheiro para atender em casa, em domicílio, né? Além disso, o acesso a tratamentos e cuidados médicos dependia da classe social. Pessoas pobres e escravos, eles viviam em condições duras e pouco sobreviviam às doenças que tinham, né? Ficando aí à mercê da caridade da igreja. Os escravos tiveram também depois, eles auxiliavam os religiosos no cuidado aos doentes, né, antes de serem libertados pela princesa Isabel,
E através do decreto 791 de 27 de setembro de 1890, já na saída do Brasil Império para a República Velha, criou a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras Alfredo Pinto, né? A pioneira aqui no Brasil. E posteriormente veio no Rio de Janeiro, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira, sobre a influência já da nossa grande Ana Nery. E aí, em 1923, a primeira escola oficial de enfermagem do alto padrão no Brasil foi fundada por Carlos Chagas. Lembra do Dr. Carlos Chagas, que fez parte do Departamento de Saúde Pública, nós falamos mais em políticas. Ele que descobriu a doença de Chagas, né? Essa escola é a escola, recebeu o nome de Ana Nery, em homenagem à enfermeira, a primeira enfermeira brasileira, que mostrou, né, o seu trabalho e a sua missão de heroína no nosso país. Aqui é a primeira turma de enfermagem do Brasil, né, ainda por mulheres, né, e com portes, com roupas, né, para tirar aquele estigma das mulheres da Reforma Protestante. E está aqui ela, essa mulher guerreira, dura, heroína, Ana Justina Ferreira Nery. Nós aqui do Brasil, eu enquanto enfermeiro, vocês enquanto futuros técnicos de enfermagem, nós estamos no que estamos hoje graças a essa mulher. Primeira influência de Florence a nível mundial, que acabou influenciando ela aqui. Depois ela aqui no Brasil tornou-se mais próximo à enfermagem para nós aqui no nosso país. Ela aqui, ó, Ana Justina Ferreira Nery. Nasceu na vila de Cachoeiro do Paraguaçu, na Bahia, em 13 de dezembro de 1814, ainda no Brasil Império, né? E a família da Ana Nery, ela ainda é um pouco desconhecida, né? Mas pelos cargos de capitão, dos irmãos dela, de capitão do exército, outros eram médicos, era de classe média, né? Alta na época também. Só que ela casou-se com Isidoro Antônio Nery, quem sobrevive ao sobrenome Nery para ela, né? Enviuvando-se aos 30 anos de idade, nova, né? O marido, o Isidoro Antônio, ele era capitão da Marinha, né? E em uma de suas tripulações aí, ele acabou falecendo, né? Ana Nery, para ir para a sua missão, que a Florence foi na Guerra da Crimeia e a Ana Nery foi na Guerra do Paraguai, né? Muito parecido também as situações, mas vamos já falar sobre essa guerra mais especificamente. Mas antes dela ir para a guerra, ela teve uma experiência no Rio Grande do Sul, né, onde aprendeu com as irmãs de caridade da Irmandade de São Vicente de Paulo noções básicas de enfermagem, tornando-se a primeira mulher enfermeira do Brasil. Oficialmente, né, porque ela aprendeu com as irmãs de caridade que faziam enfermagem nessa época. Ela teve 3 filhos, né, um médico militar, outro oficial do exército. Foram 2 médicos, na verdade, só que um médico militar, o outro médico normal, e um oficial do exército. Sendo que o Justiniano e Pedro, que é um médico militar, e o do exército, eles foram convocados para a Guerra do Paraguai, em 1864 a 1870. Essa guerra ela existiu. A Guerra do Paraguai aconteceu, né, o Paraguai contra 3 países aliados, Brasil, Uruguai e Argentina. Essa briga era por território também. O Paraguai queria ficar com as terras brasileiras, as fronteiras, e aí juntou os 3 países, se aliaram e foram para cima de Portugal. Isso deu uma guerra aí de esses anos todos que vocês estão vendo, 64 a 70. Né? E aí, em 85, ela saiu da Bahia, Ana Nery, para auxiliar o Corpo de Saúde do Exército. Foi o que aconteceu. Ana Nery, os filhos dela foram convocados para a guerra. E ela não se conformou com a saída dos filhos, ficou preocupada demais e queria estar próximo deles. E fez uma carta
para o capitão da província da guerra, pedindo para ir, né, ajudar, fazer parte do corpo de saúde do exército brasileiro, né? Portanto, ela foi lá para servir, né, os soldados feridos da guerra, assim como Flores na Guerra da Crimeia. Não é essa parte. Ó, dos seus 3 filhos, né, um médico militar e um oficial do exército, são convocados para servir a guerra durante a Guerra do Paraguai, de 64 a 70. Ana Nery não resiste à separação da família e escreve ao presidente da província, colocando-se à disposição da sua pátria. Em 15 de agosto de 1864, parte para o campo de batalha, onde 2 de seus irmãos também lutavam por lá. Improvisa hospitais e não mede esforço por atendimento aos feridos. Ana Nery, ela, muito parecida com Florence, ela foi para cuidar desses feridos lá, só que quando chegou lá também estava tudo precário. Era feridos no chão, um alto índice de infecção também, fechados, barracas no chão, outras em camas sujas, ensanguentadas, água infeccionada, podre, sem alimentação. Vocês vão ver no filme dela também, Brava Gente Brasileira, vocês vão ver que os médicos, né, que faziam parte da província não tinham um pingo de pena, nem dó dos feridos, deixavam lá à mercê, e ela comprou uma briga terrível. Inclusive vocês vão ver no filme detalhes dessas brigas dela. Ela teve que fazer uma coisa que não era do seu gabarito, que hoje, se ela tivesse feito, ela perdia, ela era caçada o seu registro de enfermeira, que foi fazer o papel do médico. Ela fez um menino Tahiti, que é um dos feridos, um garoto, né? Uma bomba explodiu no seu pé e ele ficou com uma ferida terrível, gangrenada, apodrecida a perna do menino, e ela fez a amputação crua, né? Naquele tempo não tinha muita anestesia, não, era com ervas, né? Com alguns medicamentos para adormecer ali, mas não se via muito não. E ela fez indo contra o que os chefes lá do exército não aceitavam, né? Porque tinha um médico lá e aí ele fazia vista grossa para esses casos. Eu lembro também no filme que ela libertou, que lá tinha uma sala que era só para perversidade. Uma sala que era só para matar as mínguas, os combatentes paraguaios. Era colocado de cabeça para baixo, algemados. E morriam lá, com sede, com fome, até se acabarem. E ela viu um que estava nessa situação. Ela quebrou lá as madeiras que circundavam essas pessoas, quebrou as correntes, soltou um dos paraguaios. E aí, menino, foi uma reviravolta do tamanho do mundo. Porque ela não aceitava as injustiças. Ela foi para fazer justiça, né? Mas, principalmente, veja o que ela fez. Uma parte do filme que eu vou mostrar para vocês agora. Roupas lavadas, aí, ó, arejado, local, aberto, O que está acontecendo aí? Dona Ana decidiu trazer o sol até a gente. Atenção, pessoal! Assim como a luz e os ventos vieram para arejar a nossa enfermaria, trazendo saúde mais depressa para todos vocês,
É necessário que vocês todos estejam banhados, barbas feitas, cabelos cortados. Quem de vocês quer voltar logo para casa? Muito bem, nós vamos organizar então 5 grupos de atuação. O primeiro grupo vai tratar de organizar o banho diariamente. O segundo grupo, tem algum barbeiro aqui? Você é barbeiro? Ótimo. Você fica encarregado de cortar os cabelos, fazer as barbas e ensinar isso aos do seu grupo. O terceiro grupo vai tratar de arranjar cal para colocar em todas as cabeças para evitar os piolhos. Pode ser você, cal. O quarto grupo vai tratar acontecendo aqui? do café da manhã. Diana resolveu fazer o sol entrar, acabar com a escuridão, com a penumbra e já está pensando em novas providências. Doutora Amoedo, quando souber disso, vai ficar furioso. Baratas e aranhas que invadem a nossa enfermaria. Estou seguindo a orientação do Dr. Amoedo. Quando me botou para lavar a roupa, entendi a lição. Ele queria que, além de lavadeira, eu cuidasse também da limpeza da enfermaria. É o que eu estou fazendo. Ar puro é um santo remédio. Toma, enquanto está quentinho. A senhora sabe quem é o tenente Tunico? Deixa pra lá, Zaca. Eu não sou mais nada mesmo. Ele é irmão do Amoedo. Por isso ele tá jogado aí, esperando a boa vontade do doutor-chefe de operar ele. É verdade? Quando eu vim pra cá, eu não sabia que era ele o administrador. Se soubesse, eu tinha me deixado degolar pelos paraguaios. Não. Morrer na idade em que está, nem pensar. Amoedo, ele sente prazer no sofrimento dos outros, dona. Já falaram pra senhora do isolamento. Eu sei que é proibido entrar lá. Qualquer pessoa daqui da enfermaria não pode entrar lá. O meu irmão é um monstro. Pronto, gente. Depois vocês vão assistir esse filme que eu vou passar para vocês. E a gente fala mais sobre isso. Mas viram aí a importância? Muito parecido com o que a Florence Nightingale fez lá na Guerra da Crimeia. Pois a Ana Nery fez aqui a mesma coisa. E também conseguiu reduzir a mortalidade, dar mais vida a esses pacientes, passando por cima de todos esses maus elementos que existiam nessas províncias da guerra. Né? Após 5 anos, né, ela retorna ao Brasil, onde é acolhida com muito carinho e louvor e recebe uma coroa de louros. O governo imperial, através de Dom Pedro II, lhe concede uma pensão, além de medalhas humanitárias de campanha. Infelizmente, ela faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de maio de 1880. Se eu não me engano, com 66 anos. Por isso que dia 20 de maio é comemorado o Dia do Técnico de Enfermagem no Brasil e encerra-se, né, a Semana de Enfermagem aqui no Brasil. Inicia dia 12, que é o nascimento de Florence, e termina com a morte de Ana Nery, em homenagem no dia 20 de maio. A primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu seu nome de Ana Nery, que, como Florence Nightingale, rompeu com os preceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar.
Elas foram muito mais além do que o tempo das mulheres da sua época. E de coragem. Por isso que foram heroínas. Porque além de salvar a vida, tiveram coragem. Coragem que outras não tiveram. Duas pessoas de boa classe que poderiam ter qualquer rumo na sua vida. Assim como nós. Nós poderíamos ter qualquer rumo, outra profissão qualquer. Que não lidasse com a questão humanitária, que não lidasse com a necessidade do ser humano na sua hora que mais necessita, que é na doença. É por isso que vocês têm que ter essa percepção também. Da importância do curso que vocês estão fazendo. E a importância de vocês nesse cenário que nós estamos vivenciando agora de guerra. A pandemia está sendo uma guerra para os profissionais. Está cheio de enfermeiros e enfermeiras trajados de Ana Nery e de Florence, no Brasil e no mundo, travando uma briga muito grande com esse coronavírus. Eles também são heróis. Porque enquanto muitos estão em casa trancados, se arquivando-se de adquirir, nós estamos na luta. Eu tive a Covid e adquiri a Covid dando assistência ao meu povo. Apesar de todos os cuidados que eu tive, mas como eu tive cuidados muito próximos com o paciente, eu adquiri a Covid. E não me arrependo não. Farei de novo. Porque é uma missão que nós temos aqui na Terra. Enquanto enfermeiros. O povo precisa da gente. E a gente tem que estar para servir dentro do nosso conhecimento. E por isso que eu sempre me emociono quando eu falo de Florence, da história dela, e de Ana Nery. Né? A Ana Nery era um coração tão bom que ela perdeu o filho dela na guerra e um sobrinho. E aí ela trouxe 3 órfãos do Paraguai para ela criar. Algumas literaturas falam em 6, mas a maioria fala em 3 órfãos. Ela morreu no Rio de Janeiro, dia 20 de maio, com 66 anos de idade. Essa é a história dessa brasileira que muito fez história. Depois Vargas instituiu, o presidente Vargas, uma homenagem a ela, com esse dia 20 de maio, dia da enfermagem, do técnico de enfermagem aqui no Brasil. Fechou com chave de ouro. Essa baiana que dedicou, criou esses filhos só praticamente, ficou viúva muito cedo e ainda por sinal foi servir e fazer história com suas... É um filme muito lindo esse filme A Brava Gente, que tem a Marília, o grande ator Lima Duarte, seus personagens principais. Vocês vão assistir, eu vou passar um trabalho depois com relação a esses 2 filmes, o de Florence e de Ana Nery. Tá bom? É só isso. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Estou aqui o dia de plantão para vocês. Estou às ordens. Pode mandar dúvida à NPV no WhatsApp. Estamos até 5 horas da tarde disponíveis para vocês. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.